Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal Observatório ADR. Estamos aqui conduzindo uma série especial de estudos sobre o livro de Enoque e vamos falar hoje sobre Enoque do capítulo 20 até o capítulo 24, tá? Vamos falar sobre esses respectivos capítulos de forma bem resumida, né? Lembrando que esse livro aqui está disponível em PDF, no link na descrição. No final do vídeo, verifique nossos cursos de teologia, de arqueologia e de exegese bíblica para melhorar aí, o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus cada vez mais útil para os nossos dias. Né? Então assim, pessoal, a gente conversou numa análise profunda no último vídeo um pouquinho sobre a questão da primeira viagem de Enoque. Hoje nós vamos iniciar a segunda viagem de Enoque, mas antes o capítulo 20, ele dá, podemos dizer assim, uma pausa entre essa parte de visões para explicar um pouco sobre a questão dos 7 anjos vigilantes. Quem são esses anjos vigilantes? Quem são esses anjos? Eles são os anjos que cuidam da humanidade e que não se perverteram em seus caminhos nem levaram a humanidade a pecar, mas hoje são os anjos mais poderosos, os querubins e o arcanjo Miguel, junto com o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel, que estão intercedendo pela humanidade junto ao Criador, como já está descrito em Daniel, entre outros livros por aí, que os anjos eles levam nossas orações para Deus. O vídeo não vai ser muito longo, eu pretendo que o vídeo seja o mais curto possível. O capítulo 20 já inicia assim, os 7 anjos vigilantes, e diz o seguinte: estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens, tá? Parece que a única igreja que acredita no anjo Rafael, fora a igreja católica, é a igreja de Jesus Cristo, Santos Últimos Dias, que tem no livro Doutrinas e Convênios falando um pouquinho sobre alguns anjos a mais, e Rafael é um desses anjos. É bem interessante, tá, pessoal? Vocês analisarem que Rafael, ele é um anjo que é citado na literatura apócrifa, mas que infelizmente o povo rejeita Rafael. Mas aqui o livro de Enoque está dando para a gente uma tabela completa dos anjos mais poderosos do Criador que hoje estão a serviço dele para nos abençoar. Versículo 4, que diga, Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual presidindo sobre a virtude humana comanda as ações. Versículo 6, Suriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o paraíso, sobre os serafins e sobre os querubins, ou seja, é como se fosse um secretário, Bem interessante aqui essa função de Gabriel. Remiel ou Ramiel, depende da versão de Enoque que você esteja lendo, diz que é um dos anjos, que foi por Deus incumbido de presidir aos ressuscitados. Então seria Ramiel, o anjo que vai tocar a trombeta, para a ressurreição dos mortos, provavelmente. Inclusive são 7 anjos do Apocalipse, 7 trombetas. Acredito eu que cada trombeta dessa vai ser tocada por um desses anjos aqui, tá bom? Então assim, a gente saindo aqui agora do capítulo 20, temos o capítulo 21, tá? Que fala da segunda viagem de Enoque. Enoque passa através da terra e do Hades. O Hades, segundo a Bíblia, o original da Bíblia, se você tiver a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, uma Bíblia católica, a tradução vai estar mais clara, tá? Por exemplo, em Mateus 20, Mateus 5, versículo 23, vai estar lá essa palavra Hades, tá? Vai estar lá essa palavra Hades, justamente. Ou Geena, se eu não me engano, vai estar Geena, Então a gente compara com alguns textos da Bíblia, isso que Enoque vai falar, com termos que se repetem no mesmo livro. Então vocês estão vendo que são coerentes um com o outro. Mateus 5, 23 fala sobre Geena, que é o fogo eterno, que a gente vai mencionar já já, aqui ainda no capítulo 21. E tem a parábola de Rico e Lázaro, que está lá em Lucas. A parábola do rico e Lázaro, que não é uma parábola, ela conta sobre essa questão. Ela fala que o rico estava no Hades. Então, quem quiser ler e comparar com esses dois textos, tá? Fique aí à vontade. Então, assim, pessoal, no estudo, eu vou me ater no capítulo 21, do versículos 1 até o versículo 6, até o momento que tem umas coisas interessantes para falar.
O versículo 1 já começa assim, né? Então fui levado para um lugar no qual nada estava completo. Lá eu vi um lago eu vi algo de espantoso, né? Perdão. Eu vi algo espantoso. Não se via nem um céu exaltado, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado e horrível. Versículo 3. Lá também vi 7 estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas, e semelhante ao fogo fervente. Essas estrelas aqui são aquelas que o próprio Enoque ele vai ver lá no versículo 18, lá no finalzinho. Fiz aqui uma análise profunda sobre esses textos, e engraçado que ele explica melhor nesse versículo aqui, né? Até o versículo 5 ele explica melhor o que a gente tem dúvida também quando a gente lê. Então Enoque ele tem uma dúvida aqui que o próprio leitor, quando lê o livro de Enoque, que foi o meu caso, tinha também essa dúvida. A gente tem essa mesma dúvida que Enoque vai ter aqui no versículo 4, que ele diz assim: eu exclamei, por que espécie de crime elas foram amarradas? E por que foram removidas de seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos, o mesmo anjo que falou antes quem eram, né, essas estrelas para ele, provavelmente, tá? Mas ele fala aqui, um dos santos anjos, não tem mais de um, que estava comigo e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas? Porque arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas. Versículo 6, ó. Essas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até o número infinito dos dias dos seus crimes seja completo. Então vocês estão percebendo aqui que é uma questão de juízo, né? O fogo aqui, às vezes na Bíblia o fogo é o poder de Deus, às vezes é juízo. Então o fogo fervente aqui, ó, em que essas estrelas estão amarradas, elas são justamente, né, essas 7 estrelas, elas são justamente pessoas de uma descendência que já nasceram, tá, que vieram à Terra, dá a entender isso, estão no Hades, porque só após cometer pecados e delitos é que podem receber a consequência dos seus atos no Hades, até que Cristo venha e julgue elas, né, totalmente coerente com as Escrituras. Inclusive, quem vem trazer esse fogo é o próprio Cristo, né? Cristo ele ministra essa questão dos mortos, dos vivos, né? Dessas estrelas, que significam a descendência de pessoas que eu creio eu, ser os descendentes dos Nefilins, né? Dos gigantes, né? Da raça de anjos caídos, sentinelas, né? Que se corromperam junto a Deus. Rapidamente aqui, se você pegar a Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 1, capítulo 1 de Mateus, tá? Nos versículos 11 e 12, vai dizer uma coisa interessante sobre essa questão, né? Vai falar, João Batista vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: Mateus, aqui no capítulo 3, tá? Mateus capítulo 3, versículos 11 a 12, fala assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muita gente entende esse texto errado, mas que fogo é esse? Versículo 12 responde: Em sua mão tem a pá, e limpará completamente sua eira, e recolherá o celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Ou seja, João Batista está dizendo aqui que ele vai dividir quem é de Deus e quem não é. A palavra de Cristo vai julgar. E nesse julgamento, ele queimará a palha, que é o restolho, o que resta, que não presta, que não serve, com fogo que nunca se apagará. Então esse fogo será o batismo redentivo do segundo plano de salvação. Porque existem 2 planos de salvação, ninguém fala sobre isso. Tem o primeiro, que é a crucificação, né? A redenção de Jesus na cruz, de Yeshua, e o segundo plano de salvação seria justamente o inferno, tá? Em que as pessoas vão estar lá até que se arrependam dos seus pecados. Então assim, o que acontece? O livro de Enoque, gente, é muito comparável à Bíblia. Você pode comparar praticamente o livro inteiro, que você vai ver coisas se confirmando da Bíblia. Então, continuando aqui a leitura, tá? Eu queria ler dos versículos 11, né, até o versículo 14, diz assim, ó: Então exclamei, quão terrível é este lugar e quão difícil explorá-lo. Está falando do Hades. Uriel, versículo 12, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com esse terrível lugar, à vista desse lugar de sofrimento? Isto, disse ele, né, Uriel, é a prisão dos anjos, e aqui eles serão mantidos para sempre. Você está falando dos anjos enquanto seres, né, celestiais que decaíram em sua posição e vão estar presos lá junto com
aquela descendência de seres, de pessoas, né, que se tornaram seres totalmente horrendos e totalmente diferentes, né, do propósito, do plano que o próprio Criador havia feito. Capítulo 22 não vai falar muita coisa, né, mas nos versículos 1 a 12 vai falar um pouquinho sobre a questão da separação das almas após a morte do justo e do ímpio, e vai estar descrito que os espíritos daqueles que morreram antes de Cristo vir ao mundo esperam a redenção das almas. Ou seja, ele visita aqui um espaço superior ao Hades, né? Esse espaço superior ao Hades seria justamente um lugar espiritual onde os mortos em que esperam em Cristo estão aguardando o julgamento. Esse lugar seria o Sheol para os judeus, né? Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre como é esse lugar, né? Rafael vai falar com ele um pouquinho sobre o que são esses lugares. Ó. São lugares deleitosos, onde os espíritos, tá vendo Rafael falando, ó, onde os espíritos e as almas dos mortos são reunidos para que ele foi formado. Aqui serão reunidos as almas dos filhos dos homens. Tá vendo? Esses lugares nos quais habitam, eles ocuparão até o dia do julgamento e até seu período escolhido. Então, vai haver um período em que as pessoas, as almas, elas vão ter que partir e estar nesses lugares até que venha o julgamento. Né? Tá claro aqui, não tem muito que se comentar do capítulo 22, né? É bem claro aqui, é bem específico. A Bíblia fala várias vezes sobre isso. O capítulo 6 fala sobre Sheol. Né? Se você ver a Bíblia de Jerusalém, né, fora a Bíblia Almeida, ou se você tiver algum interlinear aí do Antigo Testamento, o livro de Salmos, tá? o capítulo 8, capítulo 6, vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, do Sheol. Tá? Então, assim, vai citar, aliás, esse nome, né? Sheol. Se você quiser pesquisar na internet também, fica à vontade para ver os versículos bíblicos, os textos bíblicos. Agora, de cabeça, eu não sei todos, mas é bem interessante. 1 Enoque, capítulo 23, né? Fala da jornada de Enoque ao ocidente, o fogo que lida com as luminárias do céu. Então, assim, essa viagem dele ao ocidente que deixa bem claro que o ocidente, já que o oriente é de onde Deus vem e emana seus desígnios, né? Comunica aos homens seus desígnios, ele vem do Oriente, na mente, né, tá, do povo oriental. O Ocidente é um lugar inexplorado, é um lugar onde Deus está longe e o ser humano ainda não conhece. Então Deus não revelou o Ocidente para o homem porque o Ocidente, na mente oriental, os deuses não têm autonomia, né? Talvez são outros deuses, enfim, é meio incerto a forma que o povo do Oriente Médio, né, daquelas bandas de lá, pensam sobre o Ocidente nos textos antigos. Mas é claro que aqui é citado essa questão. Então, o Deus de Enoque, né, que é o mesmo Deus da Bíblia, testifica de que o Ocidente é conhecido pelo próprio Deus, tanto é que Enoque vai até lá, na sua segunda viagem. Então, assim, eu queria ler para vocês somente o versículo 1, que diz assim: dali eu fui para o outro lado, para outro lugar, né, em direção ao Ocidente, que seria o Oeste, até as extremidades da terra. Opa! Nossa, subi demais aqui. Desce, 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 desce. Desce. Nossa, subi demais aqui. Pronto. Cheguei. Dali eu fui para outro lugar em direção ao oeste, até as extremidades da terra, onde vi um fogo resplandecente correndo ao longo sem cessar, com um curso intermitente. Nem de dia nem de noite, mas sempre o mesmo continuadamente. Ele vai ver aqui, né, a questão do poder de Deus, a soberania de Deus sobre esse lugar, como sendo parte também do reino milenial, né, que é o reino do milênio, que vai ser do próprio Jesus. Então, que é a terra, né? Novo céu, nova terra é o que João vê lá em Apocalipse 21, versículo 1. Aí temos para terminar, capítulo 24, estamos já no final do estudo. Vai falar o seguinte: eu fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo resplandecente tanto de dia quanto de noite. Esse outro lugar vai ser, ó, as montanhas e as árvores perfumadas. Ah, Adriel, nossa, que coisa linda, mas que lugar é esse? Enoque viu tantos lugares, né? Nos guie, né? Acho que vocês estão perguntando agora, não seria o mesmo lugar, porque a descrição parece um pouquinho com os versículos 1 e 2 lá no capítulo 23. Mas tenham calma que não é o mesmo lugar, tá? São lugares diferentes. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Enoque 24, do versículo 1 até o capítulo 25, versículo 5, tá bom? Diz o seguinte, ó: eu fui dali para outro lugar e vi uma montanha de fogo que resplandece tanto de dia
quanto de noite. E fui em direção a ela e percebi 7 esplêndidas montanhas. Você vê que o número 7, né, ele é repetido várias vezes, porque justamente o 7 é o número simbólico. Tanto lá aquelas estrelas lá não são 7. 7 é o número simbólico para dizer que Deus, que é o número divino, né, o mundo foi criado em 7 dias, há 7 anjos, 7 trombetas, 7 julgamentos, tal. Tudo isso, pessoal, é vinculado a um simbolismo de que Deus tem domínio sobre aquilo. Então, se tem o número 7 nas Escrituras, fiquem cientes que é Deus que tem controle sobre aquilo, o Criador Yahweh. Não somos nós. Nós não temos controle sobre nada que na Bíblia tem o número 7. Tem o número 7 é porque Deus, ele, né, que resolve, é ele que sabe de tudo, então a gente não precisa saber. Por isso que Uriel ele diz assim, Enoque, por que tu se espanta com isso? Deixa isso na mão de Deus, eu vou te responder aqui, mas não se preocupa não com isso não, que isso não é da tua conta, né? Digamos assim, não é da tua conta. Então, versículo 2, ele fala que esses 7 esplêndidas montanhas, as quais eram diferentes umas das outras, suas pedras eram brilhantes e belas, todas eram brilhantes e esplêndidas à vista, e formosa era a sua superfície. 3 montanhas estavam em direção ao leste, consolidadas e fortalecidas, por estarem colocadas sobre a outra. 3 estavam em direção ao sul, consolidadas de maneira similar, ou seja, o Senhor estava preenchendo a terra com sua glória, com seu poder. Adriel, estou começando a entender que lugar é esse. 3 eram igualmente vales profundos, os quais não se acercavam uma da outra. A 7ª montanha estava no meio delas. Em comprimento, elas todas se assemelhavam ao assento do trono. Tá? Olhem só. E as árvores perfumadas rodeavam-nas. Entre elas havia uma enorme árvore, né, que diga, uma árvore de um perfume incessante. Nem daquelas que estavam no jardim do Éden havia lá alguma. E de todas as árvores de fragrância que cheirava como esta. Suas folhas, suas flores nunca ficam murchas, e seu fruto era belo. Seu fruto assemelhava-se ao cacho da palmeira. Eu exclamei, vê esta árvore, é vistosa de aspecto agradável em suas folhas, e o aspecto dos seus frutos é delicioso à vista. Então Miguel, um dos santos anjos que estava comigo, o próprio Cristo, é engraçado porque é Miguel que fala sobre isso, pessoal. Eu já vou ler um versículo para vocês da Bíblia. Um dos santos anjos que estava comigo, e um dos que presidem sobre elas respondeu. Versículo 5, versículo 1, capítulo 5, versículo 1. E disse, Enoque, por que inquires a respeito do perfume desta árvore? Por que estáis inquisitivo para sabê-lo? Então eu, Enoque, respondi-lhe e disse, concernente a tudo, eu estou desejoso de saber, mas particularmente em respeito a esta árvore. Antes do versículo 5, eu queria ler para vocês uma passagem que se encontra no capítulo final da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 22, se você quiser me acompanhar. Vou abrir aqui rapidamente para a gente falar um pouco sobre isso. Capítulo 22 de Apocalipse, tá? Versículo do 2 ao 3, tá? Vou ler esses 2 versículos, que é bem contundente com essa passagem de Enoque. Diz assim, no meio de sua praça e de lado e de outro rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, quando o seu fruto de mês em mês, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para cura das nações. Vejam só, versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. É interessante essa parte do trono, que o versículo 5 vai explicar sobre isso, que o trono está próximo a este lugar onde há essa árvore aqui que ele olha e tal, e a árvore que se destaca no reino milenial, no milênio, lá na Nova Jerusalém, na pátria celestial, o paraíso, como vocês queiram chamar, que João retrata aqui no capítulo 22, em sequência do 21, fica claro que ele está falando da mesma árvore, né? Enoque e João estão falando da mesma árvore, só que eles têm visões de pontos de vista diferentes, porque eles escrevem alusões diferentes. Um retrata, o outro contempla, né? o que ele vê. Então o que acontece? Enoque contemplando, Miguel, que é Jesus, que o que assenta sobre o trono. Eu gosto dessas comparações porque a gente aprende muita coisa. Diz o seguinte, ele respondeu me dizendo, a montanha que tu vês, o prolongamento da qual assemelha-se o assento do Senhor, será o assento no qual se assentará o santo e grande Senhor da glória, o eterno Rei, quando ele virá e descerá para visitar a terra com bondade.
Então vocês estão vendo aqui que é Miguel que responde, ó, o anjo Miguel que responde isso aqui, tá? E isso não é uma doutrina nova, porque o Lutero, Armínio e vários outros indivíduos, a Bíblia também tem alguns textos, quem quiser comenta aqui se vocês querem que eu faça um vídeo sobre essa história, que Miguel é Jesus, que Miguel é o Salvador Yeshua, que Miguel, ele não é um anjo, como muitas pessoas pensam, que é um nome, na verdade, criado pela Igreja Católica, e está em todos os textos, porque se não for assim a gente não entende, né? Isso é uma certa forma uma apostasia, né? Que nos privam de entender as coisas. Então assim, pessoal, se vocês quiserem esse vídeo, falem comigo que eu respondo vocês na própria Bíblia, tá bom? E também exercitando vocês a pesquisarem outros vídeos em livros, sites que têm notas de esclarecimento, né, de pais da igreja e de reformadores estudiosos, como Lutero, como Calvino, né? Embora não goste muito de Lutero, mas outros como os irmãos Noráveis, Wesley, né? Muitos estudiosos sérios da palavra de Deus, da palavra do nosso Criador, né, Yahweh, vai falar sobre exatamente a mesma coisa, de que Miguel, ele era o próprio Cristo, tá bom? Então, é isso que eu queria falar com vocês nesse vídeo. Não deixem de dar um like, se inscrever no canal, ativem o sininho das notificações. E é isso, pessoal. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.